Capítulo 4, Seção 4. As inquietações e os ódios de Domiciano. A segunda vaga de perseguições que veio a ferir a jovem igreja ainda se deveu essencialmente a uma vontade imperial, a de Domiciano. Apesar das eminentes qualidades que possuía e que, aliás, eram hereditárias na família dos Flávios, apesar da sua inteligência, do seu amor ao trabalho e do seu sentido das realidades e poder de criação, era de índole antipática e o exercício do poder agravou-lhe os efeitos em vez de os atenuar. Orgulhoso, egoísta e autoritário, transformou a sua tendência para a desconfiança em verdadeira mania, sempre que suspeitava de alguma resistência à sua vontade. A sua vaidade, um pouco inferior à de Nero, unicamente porque se manifestava de forma menos louca, teve como resultado uma crueldade análoga. Chegando ao poder em 81, quando não contava ainda 30 anos, devido à morte prematura do seu irmão Tito, Domiciano não tardou em colocar sob suspeita as mais diversas classes dos seus súditos, e, mal aconselhado pelas suas contínuas inquietações, acabou ele mesmo por entrelaçar todo o feixe de violentas oposições que se abateram sobre a sua cabeça em 96 e lhe deram a morte. Suspeitou da aristocracia romana, aos olhos da qual não passava de um simples arrivista sem quaisquer títulos, era neto de um agiota de província, irmão pouco brilhante de um general vitorioso, e temia que os epigramas com que essa aristocracia lhe faziam uma pequena guerra ocultassem intenções mais precisas e subversivas. Suspeitou da classe intelectual, dos filósofos como Epicteto e Dion Crisóstomo, que se permitiam defender os direitos do livre pensamento e espalhavam as suas doutrinas em todos os meios. Suspeitou dos judeus que, apesar da destruição da sua cidade por Tito em 70, e até por essa razão, não cessavam de proliferar em todas as partes do império. Muitos representantes deste povo, como a presença herodiana Berenice e o historiador Flávio Joséfo, tinham chegado mesmo a instalar-se na própria corte dos antecessores de Domiciano. Por último, suspeitou dos cristãos, cuja propaganda, ultrapassando agora os limites dos bairros mais humildes, se infiltrava na aristocracia e contaminava a própria família do imperador. A perseguição de Domiciano revela-nos um grande fato. Nos 27 anos que se seguiram à morte de Nero, a nova fé alargou as suas posições, subiu na escala social até as esferas superiores e passaram a pertencer à igreja membros da aristocracia como M. Acílio Glabrião, cônsul do ano 91. Mesmo no seio das iens Flávia, Cristo deixou cair a sua semente. É muito possível que Tito Flávio Sabino, prefeito da cidade ao tempo de Nero e irmão de Vespasiano, tivesse recebido alguma luz evangélica, e Flávio Clemente, seu filho, primo de Domiciano, bem como a sua esposa Flávia Domitila, pertencem já com certeza à seita, juntamente com os seus dois filhos, que eram os prováveis herdeiros do imperador. O furor de Domiciano desencadeia-se em 88, quando a aristocracia urdiu contra ele a revolta militar que Saturnino fez explodir no Reno, com o apoio de algumas tribos germânicas, mas que fracassou. A partir daí, feriu implacavelmente todo aquele que fosse suspeito de se opor ao autoritarismo imperial ou que não estivessem na linha. Julgados por um senado aterrorizado e servil, todos os membros da nobreza que de longe ou de perto estivessem implicados no assunto foram condenados à morte e alguns mais felizes ao desterro das ilhas. Chegou depois a vez dos filósofos, alguns dos quais foram executados, outros como Epicteto e Dion Crisóstomo foram banidos. Os adivinhos e astrólogos, cuja influência também era grande, tiveram o mesmo destino. Pensou-se a seguir nos judeus e nos cristãos. Neste ponto, Domiciano pôs em prática uma manobra cujo sentido até hoje não é claro. A partir da destruição de Jerusalém, o Estado romano cobrava para Júpiter
isto é, em seu proveito, o imposto ritual do didracma, que outrora todo o fiel da Santa Torá pagava para o templo. Mas, na verdade, as administrações de Vespasiano e de Tito não se tinham mostrado muito exigentes a esse respeito. Domiciano ordenou que a iníqua contribuição passasse a ser cobrada com extremo rigor, e deviam pagá-la não somente os judeus circuncisos, mas também todos aqueles que, segundo se pensava, viviam como os judeus, isto é, os que acreditavam num Deus único, e isso incluía os cristãos. Por que semelhante medida? Nessa época, já não era plausível uma confusão involuntária entre judeus e cristãos. Quereria o imperador provocar protestos e obrigar assim os cristãos a desmascarar-se? Ou tudo não passaria de um grande propósito meramente fiscal? Realmente, englobando os cristãos entre os que estavam sujeitos ao imposto, o Estado romano poderia ter em vista unicamente aumentar a receita, e teria sido apenas a frequência das recusas de pagamento que teria revelado à polícia a extensão já tomada pelo cristianismo e desencadeada a perseguição. Seja como for, não oferece dúvida alguma a intenção política de Domiciano na sua ação anticristã. Ao ouvir falar do futuro reino de Cristo, teria receado uma conspiração? Os primeiros a serem atingidos pertenciam à aristocracia. O cônsul Acílio Glabrião, cujo jazigo de família na Via Salária constitui a mais antiga necrópole cristã, Flávio Clemente, que há muito tempo estava sob suspeita por causa da sua inércia no tocante ao culto oficial, e que, conforme diz Suetônio, foi condenado à morte por uma suspeita muito leve, e sua esposa Domitila, que foi desterrada para a ilha Pandatária e cujo nome designa ainda hoje um dos mais belos setores da Roma subterrânea das catacumbas. A suspeita imperial chegou ao ponto de mandar procurar na Palestina os descendentes daquele que se dissera rei dos judeus, filhos humildes do apóstolo Judas, e trazê-los a Roma, a fim de os submeter a um interrogatório que, aliás, não levou a nada. Uma vez iniciada, a perseguição ganhou corpo e acabou por atingir todas as classes. Teria a acusação de ateísmo lançada contra Glabrião e Clemente, isto é, de oposição aos deuses oficiais, servido de pretexto para outras acusações oficiais, teria sido posto em prática o Instituto Neroniano? Não estamos bem informados nem sobre o mecanismo, nem sobre os pormenores da perseguição. Desencadeada nos últimos anos do governo de Domiciano, de 92 a 96, deve ter sido muito violenta. O Papa Clemente, dirigindo-se em 96 à Igreja de Corinto, apresenta como desculpa pela demora da sua resposta as desgraças e catástrofes que acabrunhavam a comunidade romana. Deve-se ter lançado mão de procedimentos muito semelhantes aos de Nero, se nos lembrarmos da tradição que, a propósito das provações de São João, evoca o suplício do caldeirão de azeite. E essa perseguição não feriu apenas Roma, mas todas as províncias, como provam uma alusão de Plínio, o Moço, na sua carta a Trajano, e o texto do Apocalipse, obra que São João escreveu no próprio coração da tormenta, durante a sua deportação para a ilha de Patmos, ainda sob efeito da emoção que o espetáculo dos mártires lhe havia causado. No momento em que findava o século I, o que a leitura do Apocalipse se revela, através da orquestração grandiosa dos seus símbolos, é a trágica atmosfera em que o cristianismo se irá desenvolver sob constantes ameaças e caminhando sobre o seu próprio sangue. É o nexo que começa a estabelecer-se entre a fé cristã e o não conformismo religioso que podia fazer sombra aos poderes públicos, pois o Apocalipse diz que seriam mortos aqueles que não adorassem a besta e a sua imagem. É, por fim, a rejeição de que determinados elementos cristãos começam a tomar consciência dessa Roma que embriaga todo o mundo com o vinho da sua impureza e que embebe as suas vestes no sangue dos fiéis. No espaço de 30 anos, tornam-se já singularmente precisas as posições de Roma e do cristianismo nas suas mútuas relações.